Cristologia, a doutrina de Cristo. Vamos falar sobre a pessoa de Jesus Cristo, a humanidade de Jesus Cristo, o caráter de Jesus Cristo, a obra de Jesus Cristo, a morte, a ressurreição e a ascensão. Introdução. A Cristologia é uma disciplina da teologia sistemática que estuda acerca da pessoa e obra de Cristo. O termo Cristologia é uma associação de nome messiânico de Jesus em grego, que é Cristo, e ungido com seu sufixo logia, que é o estudo, doutrina ou ensino. Portanto, Cristologia é o estudo da doutrina ou o ensino acerca de Cristo. Esta matéria teológica se reveste de grande importância pelo fato de estudar sobre o fundador do cristianismo, a maior religião do planeta. Jesus Cristo possui uma relação tão vital com o cristianismo que nenhum outro fundador de religião possui. Todas as demais religiões são de profetas e mestres mortos. O cristianismo, porém, é a única religião que o fundador vive para sempre. A pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o centro e o âmago da história do mundo. A própria história do mundo se divide entre antes e depois de Cristo. Como definiu muito bem o teólogo Bancroft, a pessoa de Jesus Cristo não somente está firmemente engastada na história humana e gravada nas principais páginas das Escrituras Sagradas, mas também é experimentalmente materializada nas vidas de milhões de crentes e entrelaçando no tecido de toda a civilização digna desse nome. Por mais que os historiadores e pensadores dos séculos presentes queiram classificar Jesus Cristo como um simples fundador da religião, como Maomé, Buda, Confúcio, Zoroastro e tantos outros, jamais conseguirão ofuscar o brilho e a influência da obra de Cristo no coração das milhares e milhares de pessoas através da história e nos dias atuais. Quanto mais tento sepultar o cristianismo, mais vigoroso e glorioso ele ressurge em todo o mundo. Nisto concorda aqui as palavras de outro grande teólogo. O cristianismo não pode ser comparado com outros cultos, como também Jesus Cristo não pode ser comparado com outras pessoas. Cristo é incomparável. Ele está acima dos homens, como os céus está acima da terra. Da mesma forma, o cristianismo é incomparável, achando-se em plano tão afastado do nível das religiões humanas, quanto o Ocidente afastado do Oriente. A humanidade de Jesus Cristo é homem verdadeiro e Deus verdadeiro. A encarnação do Verbo é, sem dúvida, um dos grandes mistérios do cristianismo, em João 1,14. Cristo pertence à raça e dela participa, nascido de mulher, vivendo dentro da linhagem humana, sujeito às condições humanas e fazendo parte integral da história do mundo. Cristo não foi 50% homem nem 50% Deus. Ele é 100% homem e 100% Deus. Jesus Cristo tornou-se homem através de uma concepção sobrenatural, como bem já definida o credo dos apóstolos. Nasceu o Espírito Santo e da Virgem Maria desta maneira. As Escrituras confirmam dizendo: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Mateus 1,18. E Paulo resume este assunto dizendo: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido
de mulher, nascido sob a lei. Gálatas 4:4. A divindade de Jesus Cristo. Jesus Cristo possui duas naturezas, a divina e a humana. A união das divindades com a humanidade era essencial à constituição da pessoa de Cristo. Segue-se, portanto, que Cristo é Deus homem. Assim define-se, e ainda de acordo com o Bancroft, o teólogo. Para quem aceita a doutrina bíblica da Trindade, evidentemente não há necessidade de argumento para provar a divindade de Cristo, pois a aceitação de uma abrange a outra. Se Cristo é a segunda pessoa da Trindade e da mesma essência do Pai e do Espírito Santo, possui igual poder e glória, em Deus Pai vemos a fonte de divindade. Em Jesus Cristo, a divindade a transbordar na corrente está toda a perfeição da fonte. O Pai é a fonte de glória. Jesus Cristo e o Filho é o resplendor dessa glória. A Bíblia afirma que Jesus Cristo é o resplendor da sua glória e expressa a imagem da sua pessoa, em Hebreus 1:3. Portanto, Cristo é a expressão exata da natureza e da essência da divindade. O apóstolo Paulo apresenta Jesus Cristo como o próprio Deus, dizendo: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, em Tito 2:13. Pedro também apresenta Jesus Cristo como o próprio Deus, dizendo: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, em 2 Pedro 1:1. O apóstolo chama Jesus Cristo de verdadeiro Deus, dizendo: e sabendo que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento e conhecimento o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. 1 João 5:20. O caráter de Jesus Cristo. Ele se reveste de grande importância pelo fato de colocar em relevo tudo aquilo que se afirmou ser, além de elevar a sua ética bem acima de todos os demais homens que já pisaram nesta face da terra. A ética e a moral de Cristo eram tão elevadas que até os pensadores ímpios a reconheceram. Percaut, um célebre infiel francês, reconheceu a pureza moral do caráter de Jesus Cristo, dizendo: o caráter moral de Cristo elevou-se incomparavelmente acima de qualquer outro grande homem da antiguidade. Nenhum outro foi tão meigo, tão humilde, tão bondoso como ele. Em espírito, ele viveu na casa de seu Pai Celestial. Sua vida moral está totalmente impregnada de Deus. Portanto, o caráter puro e santo de Jesus Cristo, demonstrado nos Evangelhos, apenas confirmam a sua superioridade ética e moral, bem acima dos demais fundadores da religião. De acordo com o grande estudioso cristão Dayton, a ética do cristianismo é incomparável, superior à ética das demais religiões. A Bíblia comprova o caráter puro de Jesus Cristo, dizendo: porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Em Hebreus 7:26. O apóstolo Pedro, que conviveu por 3 anos e meio com Jesus Cristo, deu o seu testemunho do caráter puro e santo de Jesus, dizendo: porque isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós,
deixando-nos um exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu o pecado, nem na sua boca achou engano algum, o qual, quando injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo no seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, morto para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas foste sarado. Porque erreis como ovelhas, eras como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltar ao pastor e bispo da vossa alma. 1 Pedro 2, 21 ao 25. A obra de Jesus Cristo. Entendemos tudo aquilo que ele realizou para o nosso bem mediante a sua morte e ressurreição. Não se pode mensurar nem avaliar o tamanho da obra de Cristo em favor da humanidade. Todas as bênçãos que Deus tem para o homem encontram-se em Jesus Cristo e são dadas por meio dele. A obra de Jesus Cristo se define por tudo aquilo que ele conquistou para nós como legado perpétuo. A vida eterna, a paz eterna, a alegria eterna. João 3,16, 14, 27 e 16, 22. As realizações de Cristo ultrapassam as suas promessas. A salvação, a redenção, a remissão, a justificação, a expiação, a regeneração, a reconciliação, a santificação e o perdão são obras que somente Jesus Cristo tinha condições de fazer em favor da humanidade pecadora. Martinho Lutero, o grande reformador, assim definiu a obra de Jesus Cristo. Em sua vida, Cristo foi um exemplo edificante que nos traçou normas salutares de conduta. E em sua morte, um sacrifício propiciatório pelos nossos pecados. Em sua ressurreição, um conquistador. Em sua ascensão, um rei. Em sua intenção, um sumo sacerdote. A obra principal de Jesus foi clara e objetiva, definida por ele mesmo, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido, em Lucas 19, 10. Existe obra maior do que esta. Esta foi a contínua, sendo a principal missão de Jesus Cristo em favor do homem. A morte de Jesus Cristo. O cristianismo é uma religião redentora, daí o fato da morte de Jesus Cristo ter o primeiro lugar em sua mensagem evangélica. Desta forma, o cristianismo assume uma posição sem paralelo entre todas as religiões do mundo. Somente o sangue de Jesus Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo sem mancha a Deus, pode purificar a nossa consciência de obras mortas a fim de servirmos a Deus vivo? A encarnação tinha em vista a expiação. Cristo encarnou-se a fim de poder fazer expiação e propiciação. Nasceu para morrer, manifestou-se para tirar o pecado, encarnou-se em vida de que, ao assumir natureza semelhante à nossa, oferecer sua vida como sacrifício pelos pecados dos homens. A encarnação foi, da parte de Deus, uma declaração do seu propósito de promover salvação para o mundo. Essa salvação só podia ser provida pelo sangue expiador de Cristo. O apóstolo Paulo resumiu todo o conteúdo do Evangelho no seguinte credo: também vos notificou, irmãos, o Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste, e no qual também permaneceis, e no qual também sois salvos, se a retiverdes, tal como vos tenho anunciado. Se não é que cresces em vão, porque primeiramente vos entreguei e vos também recebi que Cristo morreu por nossos pecados,
segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. 1 Coríntios 15, de 1 ao 4. Reconhecendo ainda o grande valor da morte de Jesus Cristo. Paulo escreveu dizendo: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e a este crucificado. A ressurreição de Jesus Cristo é a coluna mestra que sustenta o edifício da fé cristã. A ressurreição de Cristo é um dos fatos mais bem comprovados da história humana. É sustentado e apoiado por provas corroborativas e infalíveis, bem como poucos fatos históricos. A ressurreição de Jesus Cristo é comprovada pelo sepulcro vazio e pelas aparições pessoais do Senhor ressurreto para dezenas de centenas de pessoas de uma só vez. Como bem atestou o Dr. Lucas, ao investigar o fato como de um legítimo médico legista, dizendo: aos quais também, depois de ter padecido, e apresentou vivo com muitas infalíveis provas, sendo visto que por ele, por um espaço de 40 dias, e falando do que respeito ao reino de Deus. Atos 1, 3. A morte e ressurreição de Jesus Cristo, nosso Senhor, são dois pilares que sustentam o cristianismo e colocam infinitivamente bem acima de todas as demais religiões do planeta. A ressurreição de Jesus Cristo é a comprovação de que tudo aquilo que ele falou é verdadeiro. É a prova cabal de que Jesus é o Deus vivo e verdadeiro, o qual, por nossos pecados, foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Romanos 4, 25. A ressurreição de Jesus Cristo lavou a alma de seus discípulos acanhados pela sua morte e pelos inimigos que o acusavam, seu Senhor e Mestre, de apenas mais um embusteiro. Em João 20, 19. O antes medroso Pedro podia dizer com autoridade: varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, varão provado por Deus entre nós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus, por ele, fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis, a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tornando-vos o crucificar-te e matar-te pelas mãos do injusto, ao qual Deus ressuscitou, soltas a ânsia da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Atos 2, 22 ao 24. O apóstolo Paulo declara que a nossa crença na ressurreição de Jesus Cristo é o fato determinante para a nossa salvação, dizendo: se com tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo e o teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Romanos 10, 9. A ascensão de Jesus Cristo em um corpo ressurreto aos céus é a prova mais contundente de que ele havia nascido lá do alto, mediante a sua encarnação e agora a retomada para o céu, ressurgindo a sua glória, que ele já possuía muito antes da fundação. João 17, 5, 13 e 24. A ascensão de Jesus Cristo foi até breve, do rei, que retornará da mesma forma visível com que foi assunto ao céu. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, em uma nuvem recebeu, ocultando-se os olhos e estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia. Eis que junto deles se puseram dois varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus que subiu,
dentre vós foi recebido, em cima no céu, arde assim como para o céu o viste. E Atos 1, 9 ao 11. Concluindo o estudo de Cristologia, o pensador cristão Thomas Brooks assim concluiu que pensa acerca de Jesus Cristo. Cristo é admirável, Cristo é muito admirável, Cristo é mais admirável, Cristo é sempre admirável, Cristo é totalmente admirável. É o grande cristocênico. O apóstolo Paulo disse, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém.